Beleza, estamos gravando. Então, bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais um Friday VC Club. Continuando nossa linha aí de artigos clássicos em Síndrome Craniana Aguda, o Dr. Henrique vai apresentar hoje um trabalho que é bem emblemático, e talvez já tenha sido dúvida aí de todos vocês, que é o OAT Trial, né? É uma clínica, assim, que acontece com frequência para a gente no Hospital Geral. Aqui na Mecor um pouco menos, mas a gente tem um paciente internado agora nesse cenário, que é aquele paciente que chega, né, com infarto evoluído, a gente não está naquelas 12 horas clássicas lá da que a intervenção traria um benefício, né, o paciente chega com mais de 48 horas de apresentação e não tem nenhum fator complicador de recorrência de dor, insuficiência compensada, arritmia, né, e aí, então, o Henrique vai apresentar esse trabalho para a gente. Bom dia, eu sou o residente Henrique, residente da cardiologia do Hospital Geral. Falar sobre o estudo OAT Trial, né, que é a intervenção coronariana em pacientes que tinham oclusão já persistente pós-infarto do miocárdio. Esse estudo foi publicado no New York English Journal of Medicine em 2006, tá? Então, o que o estudo já tinha intuito, né? Todo mundo sabe que daí um infarto com super DCT, o tratamento ideal já é reperfusão precoce já do vaso coronário obstruído, né? E primária quando possível, né? E daí a terapia tromboembólica poderia ser utilizada também naqueles casos em que o paciente não tem como chegar nas 12 primeiras horas, nas 12 primeiras horas, né? Apesar disso, ainda tinha um terço desses pacientes acabavam não chegando, acabavam não conseguindo fazer esse procedimento. E o principal motivo disso é a chegada tardia e acabava tendo uma oclusão desse vaso, né? E perdia o tempo hábil para fazer o tratamento. O que surgia a dúvida é o seguinte: o que fazer com esses pacientes que perderam já esse tempo hábil e apresentavam lá uma lesão já relacionada ao infarto, que apresentava uma coronária já ocluída. O estudo ele já mostrava que a longo prazo lá eles faziam já a abertura tardia já desses vasos ocluídos, né? E parecia ter menos eventos adversos, com risco de morte, reinfarto e insuficiência cardíaca, que é tentando impedir o remodelamento cardíaco, né? Porém, na análise dos grandes bancos de dados, né, dos ensaios clínicos pequenos que tentavam fazer a intervenção coronária percutânea de rotina, mostrava-se inconclusivo. E não era bem clara, e vários médicos, como não tinha uma conduta clara para fazer assim, quais que tem que abrir, quando que tem que abrir, quando que não tem, e isso ficava a conduta de cada médico, né? O que gerava daí controvérsia? Nos Estados Unidos, na prática deles, eles abriam esses vasos mesmo tardiamente. E acreditavam que o benefício lá que ia impedir, na teoria, né, que ia prevenir o remodelamento cardíaco, diminuir os números de insuficiência cardíaca, melhorar a estabilidade elétrica do coração, diminuir os riscos, o número de arritmias, né, e isso também poderia favorecer o aparecimento de novos colaterais para esses vasos, né, ou para outras regiões. Mas também entrava no risco, né, os riscos que poderiam fazer, né, as complicações do procedimento, que tinha de perfuração, dissecção, sangramento, o risco também de abrir esse vaso que tinha um coágulo, fazer uma embolização mais distal de um trombo, né, isso também poderia vir a perder colaterais já que poderiam, alguns vasos colaterais que já teriam já adiante. Daí entrava a dúvida, entrou o estudo OAT, né, OAT Trial, que foi desenhado para testar essa dúvida, né? A pergunta era: abrir uma artéria
de rotina já entre 3 a 28 dias após o infarto reduz eventos importantes em comparação ao tratamento apenas com medicamento? O desfecho primário composto que foi instituído lá foi incluir os 3 eventos graves, né, que é a morte, o reinfarto e a insuficiência cardíaca já de NIRA4. Qual que foi o método que eles utilizaram, né? O estudo foi conduzido com a supervisão do Instituto Nacional do Coração e Pulmão e Sangue. Foi financiado apenas 6% por empresas, e essas empresas não tinham não participavam do desenho do estudo, da análise de resultados ou da decisão pública, né? O monitoramento foi feito pelo Conselho Independente de Dados de Segurança, né? A ética, o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e todos os participantes assinaram lá o consentimento informado. A análise estatística foi coordenada, foi pelo Centro de Coordenador de Dados, né, com supervisão dos autores também, e que esses aí tiveram acesso completo às informações para garantir a precisão dos dados. A população do estudo, né, o que foi os critérios de inclusão. Os pacientes que podiam participar tiveram aqueles que tiveram uma angiocoronária já feita entre os 3 a 28 dias após o infarto, que mostrava uma oclusão total da artéria e poderia ter um time fluxo, né, de 0 ou 1, né? Além disso, esses pacientes poderiam ter um dos seguintes, ou uma fração de ejeção já menor que 50, mostrando pelo um eco, ou ventriculografia, ou cintilografia, ou uma oclusão primária de um grande vaso, ou ambos, né? Todas as angiografias, elas foram reavisadas por um laboratório central de angiografia para confirmar os critérios, se eles se eles incluíam, né, para poder entrar no estudo. O período de inclusão, ele contava desde o primeiro dia do infarto, do início dos sintomas, e esse paciente tinha que daí ser já avaliado para poder ver se ele entrava, se era incluso, né, se ele já tinha um pouco mais de 24 horas após o episódio de infarto. Os critérios de exclusão. Pacientes que já tinham uma insuficiência cardíaca já de classe funcional 3 ou 4, ou tiveram apresentando um choque, insuficiência renal já com uma creatinina maior que 2,5, doença coronariana muito extensa que envolve o tronco esquerdo ou 3 vasos significativos, apresentando angina de repouso, ou que tinha uma isquemia grave em testes de estresse, né? O tratamento do estudo. No estudo, os pacientes foram divididos aleatoriamente em 2 grupos, pacientes que iriam fazer intervenção coronariana percutânea, colocação de stent com terapia, e também ficariam com terapia medicamentosa otimizada, e aqueles pacientes que ficavam isolados, no caso, que seriam realizados terapia medicamentosa otimizada. Botando em casa, um detalhe é o seguinte: aqueles pacientes que iam fazer intervenção coronariana percutânea aqueles que tinham oclusão e que iriam tratar aquela oclusão, porque todos os pacientes que apresentavam uma lesão grave e além da oclusão, eles tratariam mesmo essas lesões graves, né? A terapia medicamentosa que foi otimizada para todos foi lá aspirina, anticoagulação, IECA, um beta-bloqueador, hipolipoemiante, um clopidogrel ou um ticlopidina, né? Nos pacientes com stent foi indicado antes a intervenção coronariana percutânea e mantido lá por 2 a 4 semanas. Aí entra um detalhe, porque nesse mesmo período do estudo, saiu novas publicações que daí foi optimizado para o tratamento com esses antiplaquetários por 1 ano, né? Daí, no começo ficou de 2 a 4 semanas e depois mudou para 1 ano.
A intervenção coronariana, né, no grupo de pacientes que fizeram a intervenção coronária percutânea, o procedimento deveria ser realizado até 24 horas após a randomização. O uso de inibidores de glicoproteína 2B, 3A era fortemente recomendável. Os stents eram indicados para o segmento ocluído e também para as estenoses graves, proximais ou distais, quando possível. E como eu tinha relatado, a intervenção coronária percutânea também naqueles pacientes que não eram do grupo que iam tratar a lesão ocluída, também era indicado para lesões graves, né? Quando que era definido que a intervenção coronária percutânea foi com sucesso? Quando apresentava uma lesão residual menor que 50%, apresentando um time fluxo lá de 2 ou 3, né? E também era considerado com sucesso quando apresentava resultados angiográficos ideais, né? O monitoramento que foi realizado nesse período foi o quê? Foi através do CK-MB, né, preferencialmente com o CK-MB, mas também era utilizado também a troponina e o CK total, né? Eles foram medidos 3 vezes nas primeiras 48 horas após a randomização e também nos pacientes que daí realizaram a intervenção coronariana percutânea até 24 horas. Estudos que auxiliaram, né? No caso aqui, era que foram utilizados também outros tipos de exames, como cintilografia, ultrassom coronariano, né? Para poder ver viabilidade do miocárdio para a realização do procedimento. Isso em alguns casos, né? Quando o paciente chegava já nessas 24 primeiras horas, realizava os exames para ver se tinha viabilidade e já abria o vaso, né? E também num subgrupo aqui para poder verificar também se as artérias relacionadas ao infarto permaneciam abertas ao longo prazo. Após um ano foi realizado novamente a angiografia. Todos os estudos foram julgados pelo comitê independente, tá? Daí, sem saber qual o tratamento o paciente recebeu, então a avaliação acabava sendo às cegas, esse julgamento. O reinfarto foi avaliado centralmente, locais que podiam relatar o reinfarto suspeito, mas só eram confirmados após a revisão central, né? Definição de reinfarto, né? São aqueles pacientes que tinham requeriam ter 2 ou 3 critérios, que seriam uma dor ou sintomas por mais de 30 minutos, alterações eletrocardiográficas ou elevação também de marcadores cardíacos. Os critérios de elevação, como eu tinha comentado, tinha o CK-MB, o CK total e a troponina, né? O CK total se tinha já maior ou igual a 2 vezes o limite da normalidade, o CK-MB já maior que o limite da normalidade e a troponina 2 vezes também o limite da normalidade. Pacientes que foram para revascularização, né, com intervenção coronária percutânea, os marcadores tinham que estar 3 vezes maior que o limite superior, isso após a revascularização, né? E aqueles que foram para a cirurgia tinham que ter os marcadores até 5 vezes maior que o limite superior. Observação, a troponina também não foi usada nos 10 primeiros dias após o infarto índice, né? Também havia um desfecho pré-específico de elevação recorrente de marcadores cardíacos em 48 horas após a randomização. A população do estudo, né? O estudo teve o período lá de fevereiro de 2000 a dezembro de 2005. A população total chegou a ser de 2.166, né? Foram divididos lá igualmente. As características basais semelhantes entre os grupos, exceto pela diabetes, era mais prevalente no grupo da terapia medicamentosa, as outras características eram bem semelhantes. O Laboratório Angiográfico Central confirmou a elegibilidade de 99% dos pacientes. O procedimentos de intervenção coronariana percutânea foi tentado em 99% dos pacientes do grupo da intervenção coronariana. O sucesso chegou a ser de 87% dos pacientes.
apresentavam daí até aqueles que apresentavam com time fluxo já de 3, no procedimento chegava a ser 82% dos pacientes. O stent implantado em 87% dos pacientes, 8% eram farmacológicos. O inibidor da glicoproteína 2B3A também foi usado em 72% dos pacientes com sucesso, né? As complicações graves foram de morte de 0,2%, reinfarto de 0,6%, insuficiência cardíaca classe funcional 4 lá de 0,2%, o tamponamento de 0,2% e um AVC de 0,1%. A terapia medicamentosa em 3% mudaram para 3% dos pacientes que estavam na terapia medicamentosa do grupo de medicamento mudaram para tratamento intervenção coronária percutânea em até 30 dias e 6% após os 30 dias, né? A cirurgia de revascularização em 30 dias foi de 0,4% dos ambos os grupos. Aqueles que ficaram em terapia medicamentosa, o uso de medicamento da guideline foi alto em ambos os grupos. O ticlopidina e o clopidogrel eram usados em mais de 99% dos pacientes dos grupos da intervenção coronariana percutânea com stent. As diferenças: o grupo medicamentoso usou mais anticoagulante, nitratos e hipoglicemiantes. Já o grupo da intervenção coronária percutânea ficou com a ticlopidina por 4 meses e depois, como eu tinha comentado, foi mudado para 1 ano, né? O segmento, o subgrupo daí, como eu tinha comentado também, foi reavaliado com 1 ano mais ou menos com um estudo angiográfico. O tempo médio de segmento do estudo foi de mais ou menos ali quase 3 anos. O número de pacientes que tiveram perda de segmento do estudo foi aproximadamente de 1%. Aqui no estudo eu estava mostrando lá que o número de pacientes que tinham, né, que foi dividido lá nos 1.082 para o grupo de intervenção coronária percutânea e 1.084 para o grupo de medicamento, ficou em medicamento. E ali mostrando também que a única que tiver uma diferença relativa ali, que foi o grupo que estava com medicamento, né, ficou com mais pacientes que tinham diabetes, mas em relação um ao outro, foram quase semelhantes entre uns e os outros, né? A divisão. Aqui está falando sobre já daí as artérias que foram mais acometidas, entre os pacientes que foram acompanhados, né? A gente só vê também a artéria que mais acometeu das 3 acabou sendo a coronária direita ali, né? E grande parte dos pacientes apresentavam já colaterais, né? A fração de ejeção, mais ou menos, dele lá, se mostrava também que a grande maioria já tinha uma fração de ejeção menor que 50%, de 500, quase metade do grupo, de ambos os grupos. Chama? O primário e secundário outcome que daí ficou entre primária, no caso, o resultado primário, mostrou lá que daí teve uma divisão lá dos pacientes que 161 pacientes tiveram meu Deus, não tô lembrado o nome. Desfecho composto primário? Desfecho, isso é a palavra. Desfecho primário. 161 pacientes do grupo de intervenção coronariana tiveram desfechos primários, tá? Deles também já que tem do grupo de terapia medicamentosa foram 140 pacientes. O Hazard Hartion lá de 95% que ficou, que seria o índice de confiabilidade de 95%, ele ficava ali até dentro do índice de confiabilidade, entre 92 ali e 1,45. Só que o p-Vault ali que ficou em 0,2%, e daí não chegava a ser, como que chama?
Não chega a Na ter verdade, o índice de os dois confiança. não foram significativos, Henrique. Não Tipo, foram significativos, que não chegou a 0,05%, né? O isso 0,05%. representa. Isso. Se você pegar esse estudo e repetir ele 100 vezes, Sim. 95 vezes você pode encontrar resultados aonde você abrir a artéria melhorou em 8% o desfecho composto, e desfechos que em 45, ele piorou o desfecho composto em 45% das vezes, entendeu? Então, o Aham. intervalo de confiança não foi significativo e o valor de P também não atingiu significância estatística. Tá. O Jim apresentou também infartos não fatais ali e também insuficiência cardíaca, foram também relativamente iguais entre ambos os grupos. No subgrupo lá também apresentou mais ou menos semelhante também, teve um pouquinho mais nas pacientes que tiveram intervenção coronariana percutânea, tá? O número de pacientes que fizeram uma outra intervenção coronariana percutânea ou até cirurgia cardíaca foi maior no grupo de terapia medicamentosa, tá? Aqui vem falando também do desfecho primeiro daí por morte, no caso ali, mostrando que foi praticamente relativamente igual entre ambos os grupos. O de infarto não fatal também foi um pouquinho maior também em relação ao pacientes que passaram por intervenção coronariana percutânea, que abriram aquele vaso fechado. De ou melhor, esse era fatal no caso, o não fatal seria esse aqui também, que também tiveram um aumento também nos pacientes que realizaram intervenção coronariana percutânea, e aqueles pacientes que foram para a classe funcional 4 não teve diferença entre os grupos, né? Aqui também mostrando que a diferença entre as idades também, a maioria dos pacientes foram pacientes que tinham menos de 65 anos, a maioria tinha mais de 65. A grande maioria também eram homens, né? Acho que é praticamente isso também. A grande maioria também já tinha uma fração de ejeção menor que 50%, metade quase, né? Os resultados primários foi o quê? Principais, no caso. A intervenção coronariana percutânea teve alto sucesso técnico e manteve as artérias abertas, não trouxe benefício clínico em até 3 anos, morte ou infarto ou insuficiência cardíaca. A tendência a mais reinfartos no grupo que fizeram realização a intervenção coronariana percutânea. Conclusão, no caso, a hipótese da artéria aberta tardia foi refutada, né? A intervenção coronariana percutânea de rotina desses pacientes estáveis que tinham uma coronária ocluída já com 3 a 28 dias após o infarto não deve ser indicado. A intervenção coronariana percutânea tardia pode até aumentar, na verdade, o número de reinfartos não fatais. E a melhor estratégia acaba sendo a terapia medicamentosa otimizada nesses casos. Daí vem aqui o checklist, né? A designação para o tratamento foi randomizada? Sim, né? O estudo OT foi um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, com alocação centralizada. Isso garantiu também que não houve viés de escolha de qualquer paciente que iria para a intervenção coronária percutânea, apenas ou tratamento clínico, né? Todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão? Sim. Foram colhidos lá os 2.166 pacientes e praticamente todos foram acompanhados até o final. Isso reduziu a chance de distorção dos resultados por perda de segmento. O segmento foi completo, sim, o acompanhamento médio foi de quase 3 anos, com perda apenas de 1% desses pacientes de acompanhamento. Ou seja, praticamente todos os pacientes tiveram seu desfecho registrados. A análise do segmento seguiu o princípio de intenção de tratar?
Sim, todos os pacientes foram analisados conforme o grupo para o qual foi randomizado. Mesmo que não tenha feito o procedimento, esse era o padrão ouro em estudos clínicos. A condição cega foi contemplada parcialmente, né? Não tinha como cegar os médicos ou o paciente que sabiam se foi ou não feita intervenção coronariana percutânea. Mas os desfechos foram analisados por um comitê independente e cego para garantir a imparcialidade da análise. Os grupos comparados eram similares no início do estudo? Sim. As características basais foram bem equilibradas entre os grupos. A única diferença relativa foi uma maior prevalência da diabetes no grupo que foram lá de medicamentos, né? Mas também não comprometeu a análise. Além da intervenção experimental, o grupo foram tratados igualmente? Sim. Todos receberam terapia medicamentosa otimizada, com antiagregantes, ETA, beta-bloqueador, estatina. A diferença apenas foi a intervenção coronariana percutânea. É possível incorporar os resultados na prática clínica? Sim. Desde que estejam falando dos pacientes estáveis com artéria ocluída após um infarto agudo do miocárdio e fora da janela de reperfusão, exatamente a população que foi avaliada no estudo, né? Os resultados podem ser aplicados nos meus pacientes? Sim, com ressalvas, né? Aplica-se em pacientes estáveis com insuficiência cardíaca grave ou com doença coronariana muito extensa, pois esses foram excluídos, né? Em casos diferentes, deve ter mais cautela, né? Todos os objetivos clinicamente relevantes foram considerados? Sim, o desfecho principal incluiu mortalidade, reinfarto, insuficiência cardíaca com classe funcional 4, que são eventos clínicos com maior impacto nesse caso, né? O benefício do tratamento supera os riscos do custo? Não. O estudo mostrou que a intervenção coronariana percutânea tardia não reduz os eventos clínicos e pode até aumentar o número de reinfartos, né? Parabéns pela apresentação, Henrique. Bom, acho que deu para todo mundo perceber que é um trabalho bem clássico, bem temático, né? Eu acho que talvez, eu pelo menos já tive essa dúvida, acho que talvez todos já tenham tido também, que é essa agonia nossa, né, de trabalhar no serviço terciário, quaternário, onde chegam esses pacientes muito tardiamente e você fica naquela sensação ali de uma inércia, querendo, de alguma forma, propor algo para o paciente, e você fica se questionando, se realmente não vale a pena abrir essa artéria ou não. Foi um trabalho muito bem desenhado, que na época aí, até hoje, na verdade, mantém essa indicação 3 nas diretrizes, né? Da gente não abrir tardiamente um vaso fechado, nesse contexto de um paciente que está estável, sem sinal de descompensação, está tendo recorrência de dor, né? Um ponto que eu acho bem interessante desse trabalho é que na época eles já usaram a cintilografia, né, como o Henrique falou, e vocês veem que 69% das pessoas tinham, teoricamente, até uma viabilidade ali no território. Um ponto a se falar nisso, que acho que todos vocês sabem, né, mas a gente até hoje não entendeu muito bem o papel da viabilidade nesse contexto de oclusão crônica, né? E tem um viés a mais, é que o que a gente sabe é que, principalmente nesse cenário de 30 dias pós-infarto, é muito difícil você delimitar realmente o que é viabilidade ou não. Porque, por exemplo, a cintilografia, ela vai ver a perfusão ali. Só que, nesse primeiro momento, tanto a perfusão do tecido que está ali atordoada, comprometida, quanto a microcirculação também é comprometida. Então, geralmente, essa viabilidade vai estar subestimada. A ressonância, por pegar aquele contraste que entra no espaço intracelular, acaba subestimando um pouco menos, mas mesmo ela, os experts assim consideram que não seria o melhor cenário. Eles sempre colocam que essa questão de viabilidade seria melhor avaliada ali no
no contexto de pós um mês infarto, entendeu? Pontos relevantes também a se considerar. Foi feito aí numa época onde o tratamento clínico otimizado evoluiu muito de lá para cá, mas também a intervenção evoluiu muito, né? Quando você vê aí a maioria dos stents era bare metals, hoje a gente tem stents com polímeros menores, né, como o Daniel sempre fala, com material melhores, né? E a mão dos hemodinamicistas em tratamento de artéria crônica, né, concluída, também melhorou muito. Tem outros dispositivos, tem rotablator, consegue fazer por via anterógrada, por via retrógrada, dependendo do caso, né? Então, talvez a gente precisaria de um trabalho mais moderno nesse contexto, mas o que a gente tem de fechado, emblemático, é que é uma conduta não se fazer, entendeu? Se o paciente teve um infarto, fica lá o infarto. Uma coisa interessante que o Felipe tinha falado ali, que era mais infarto de coronária direita, mas também tem esse viés que a gente tende a subestimar mais a coronária direita e querer mexer na descendente anterior, entendeu? Então, nesse contexto, talvez não tenha tanto infarto descendente anterior, porque foram excluídos no sentido de querer mexer. Nath, quer comentar alguma coisa? Desculpa. Desse trabalho, Genini, não vou comentar muito, porque eu não acompanhei toda a negócio. Eu lembro bem por fora e agora com seus comentários, porque eu tive que sair aqui para liberar uma DO. Perdão. Tadinho. Algum residente quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Pode passar para o Combine EF, então, Henrique. Tá, esse aqui é uma meta-análise, Combine-F, né, que foi um resultado dos pacientes idosos após a mudança para anticoagulante mais recente ou de permanência, ou a permanência da warfarina, né? Foi uma meta-análise já publicada no Journal of the American College of Cardiology, né, em 2025 mesmo. A ideia do estudo era o quê? Nesses pacientes que, como a fibrilação atrial já é a causa mais comum de arritmia cardíaca, né, a incidência aumenta conforme a idade, chegando a cometer 20% desses pacientes já com mais de 80 anos. E nesses pacientes que aumentam conforme a idade, conforme também tiver, quanto mais comorbidades esses pacientes tinham, maior o risco, né? A arritmia podia propiciar tanto um AVC ou eventos embólicos sistêmicos, complicações mais graves também, como hemorragia intracraniana. Desses pacientes que também já tinham uma fragilidade do próprio idoso, né, devido à física ou cognitiva, o aumento também dos riscos com a isquemia ou hemorragia por causa da fibrilação atrial, esses pacientes, 50% desses pacientes acabavam não sendo tratados também por causa dessa fragilidade, né? Não, então, o paciente tinha uma FA e acabava não sendo tratado com anticoagulante. Ou também o paciente já fazia o uso do anticoagulante e acabava tendo uma descontinuidade dessa medicação. Acabavam tendo até 3 vezes mais que os pacientes que não eram frágeis, né? Dos idosos que não eram frágeis em relação. E com isso, esses idosos frágeis com fibrilação atrial geravam um desafio para tratar, né? O método que foi utilizado foi o seguinte: o Combine já é uma junção de 4 outros ensaios clínicos que faziam, na verdade, a análise daí desses 4 estudos, que incluíam aproximadamente nos 4 estudos 71.683 pacientes, que testava os anticoagulantes orais diretos e em relação à varfarina. E os resultados principais nos estudos já publicados, né? A definição praticamente é pacientes com
o que definia um paciente que tinha experiência já com o anticoagulante, o antagonista da vitamina K, né? Que seria, no caso, a varfarina. E qualquer população. Era aquele paciente que já tinha pelo menos um uso dessa medicação por mais de 30 dias. Os 4 estudos que foram utilizados foram aquele Aristóteles, Engage AF, um time 48, e o Rock AF e o Rely, né? Nos estudos, aproximadamente, o acompanhamento dele foram de 30 dias a 60 dias, podendo variar entre cada um, né? Foram estudados, nesses estudos, tinha a apixabana versus a varfarina, endoxabana versus varfarina, rivaroxabana versus varfarina e a dabigatran versus varfarina. A inclusão, o que incluía nesses estudos, né? São aqueles pacientes que tinham mais de 75 anos, já tinham experiência no uso do antagonista da vitamina K, eram pacientes que também tinham um score de fragilidade maior ou igual a 6, né? Os pacientes tinham que preencher os critérios da redução da dose da medicação, que poderia ser daí da apixabana para 2,5, edoxabana para 30, rivaroxabana para 15, né? E mantido consciência com o próprio protocolo original do ensaio, né? A exclusão, foram excluídos lá os 13.000 pacientes, devido também à baixa dose da dabigatran e a edoxabana, porque também nesse contexto, na época, não era universalmente aprovado essa dose para fibrilação atrial lá, reduzida. A ética e o consentimento, os dados foram anônimos, disponíveis apenas para o comitê exclusivo da Combine-AF. Cada ensaio foi aprovado pelo comitê de ética local. Todos os participantes tiveram consentimento informado escrito. O banco de dados aprovado pelo comitê de ética da Universidade de Duke. E como que foi dividido? Aqueles pacientes que sobraram, que eram 58.000, eles foram divididos os pacientes que tinham experiência com a vitamina K, né, a antagonista da vitamina K, e aqueles pacientes que eram iniciantes, no caso. Daí aqueles que eram iniciantes já foram retirados. Dos pacientes que tinham experiência, eles foram divididos daí, aqueles que tinham mais de 75 anos ou igual, ou aqueles que tinham menos. Os que tinham menos foram excluídos. Aqueles que tinham mais de 75 anos eram divididos em aqueles que eram frágeis e aqueles que não eram frágeis. Os frágeis, daí sim, foram foram separados dos grupos que faziam já a dose padrão do anticoagulante oral direto e aqueles que faziam uso da varfarina, né? Já as características basais dos pacientes, lá foi observado que tinham mais mulheres até nos 2 grupos. A idade relativa era quase relativamente igual entre os 2 grupos, né? Foram selecionados. A fragilidade com índice 8 lá também foi de 7, né? Aqueles que tinham Chades-Vasque também eram semelhantes entre os grupos também. Tinham bastante hipertenso, também semelhante entre os 2 grupos. As características basais dos grupos eram bem semelhantes. Tá? Dos pacientes que tiveram, no caso, já eventos do caso, né? Foi observado entre o grupo que fazia uso da varfarina e o grupo que fazia uso do anticoagulante. Dos eventos de AVC ou de embolia, foi dividido lá e foi observado que teve pacientes que faziam uso da varfarina, tinham mais AVCs ou quadros de embolia. Dos AVCs aqui foram observados que foram mais AVCs nos grupos que tinham o uso da varfarina. Nos grupos que tinham também o uso da varfarina, teve mais eventos hemorrágicos, né? No caso das embolias, foram, na verdade, semelhantes entre os 2 grupos.
dos casos daí de sangramento, né? Os casos tiveram sangramentos fatais foram maior no grupo também da varfarina. Do sangramento intracraniano também foi maior no uso da varfarina. Do sangramento gastrointestinal, daí sim foi maior no grupo que fazia o uso do anticoagulante oral. Na divisão entre os dois grupos, aqui foi observado, então, que de eventos de AVC isquêmico ou embolias, foi observado lá que no grupo que utilizava os anticoagulantes orais foi maior. Não, desculpa, da varfarina foi maior. Do número de sangramentos no final de 32 meses foi praticamente iguais, né? Nos grandes sangramentos, o gastrointestinal foi bem maior em relação ao grupo dos anticoagulantes orais. No sangramento intracraniano foi maior também no grupo do uso da varfarina. E causa de outras mortes foram relativamente semelhantes entre ambos os grupos. Que a conclusão, comparação com a população geral do ensaio, que eram de 58 mil, os eventos sobre AVC e mortalidade foram consistentes com os resultados obtidos do estudo original, ou seja, não houve perda de eficácia nos frágeis em relação ao benefício conhecido pelos anticoagulantes orais diretos. A conclusão prática. Em pacientes frágeis, idosos e previamente tratados já com antagonista da vitamina K, a troca para o anticoagulante oral direto em dose padrão pode reduzir daí eventos de AVC hemorrágico, intracraniana ou até sangramento fatal. Mantém a eficácia também contra AVC isquêmico, imortalidade ou eventos embólicos, mas pode aumentar o risco de sangramento gastrointestinal. Daí o checklist. A designação para o tratamento foi randomizado? Sim, todo o ensaio, todos os dados vieram de grandes ensaios clínicos randomizados, que foram o Aristóteles, o Engage, o ROCKET-F, o RELY. Né? Todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão? Sim, foram analisados mais de 70 mil pacientes e com dados bem estruturados, né, já do estudo já realizados anterior. O segmento foi completo? Sim, o acompanhamento seguiu o protocolo do ensaio clínico original, com o follow-up rigoroso, né, e isso dá segurança na interpretação dos resultados. A análise seguiu o princípio de intenção de tratar? Sim, todos os pacientes foram analisados conforme a randomização dos estudos originais, sem classificações posteriores, né? A condição cega foi contemplada, né? Sim, o ensaio original eram duplos cegos, isso garantiu que nem os médicos, nem os pacientes sabiam que estavam em qual grupo, né? E também isso evitava viés de conduta e relatos de desfechos, né? Os grupos comparados eram similares no início do grupo? Sim, a randomização assegurou que o grupo eram bem comparáveis, né? Além da intervenção experimental, os grupos foram tratados igualmente? Sim. A única diferença foi o tipo de anticoagulante utilizado, né? É possível incorporar os resultados na prática? Sim, principalmente os pacientes idosos frágeis com uma fibrilação atrial e uso prévio de varfarina. Os resultados são bem aplicáveis a esse perfil. Os resultados podem ser aplicados aos meus pacientes? Sim, desde que eles se assemelhem ao grupo, dá para ser aplicado. Todos os objetivos clínicos
relevantes foram considerados? Sim, foram analisados tanto a eficácia contra AVC isquêmico, mortalidade de eventos embólicos, quanto também a segurança contra o AVC hemorrágico, hemorragia intracraniana, sangramentos fatais e gastrointestinais. O benefício do tratamento supera os riscos e custos? Aí eu acho que depende, né? Na maioria dos pacientes, sim, os anticoagulantes orais ali diretos reduzem o AVC hemorrágico, sangramentos fatais, mantém a eficácia contra AVC isquêmico e mortalidade. Mas em pacientes com alto risco de sangramento gastrointestinal, o benefício líquido pode ser menor, né? Nesses casos, a decisão vai depender e deve ser individualizada, né? Isso aí, Henrique. Parabéns pela apresentação novamente. Só reforçar um pouquinho desse trabalho, gente. Primeiro, aqui a gente tem um trabalho onde a gente tem pacientes que já estão usando o Marevan e estão com o INR controlado, com o tempo de tratamento na faixa bom, e por algum motivo, seja por o familiar não quer ficar colhendo o INR mensalmente, ou acha que o DOC é mais seguro, enfim, por qualquer motivo quer fazer a troca. E aí essa questão de troca é algo que a gente sempre discute, né? Parece que sempre trocar é pior porque você acaba superajuntando o efeito de duas medicações e geralmente isso causa mais sangramento, tá? É diferente daquele paciente que não usa anticoagulante, que descobre uma FA, e aí você vai começar. Eu não lembro a última vez que eu comecei um Marevan, assim, de novo para um paciente nesse cenário, porque hoje a principal recomendação, né, que o DOAC realmente é superior nesse contexto, entendeu? Então, só para vocês entenderem onde a gente está aqui nesse contexto. E aí, eu quis trazer esse trabalho por algumas coisas. Primeiro, porque eu tenho meu viés de ter feito arritmia, né? Então, e aí quem já passou comigo sabe que eu tenho o meu mantra, que é quem ama anticoagula, né? Acho que a Gabi, que passou no mês passado, é uma pergunta que eu sempre faço para vocês, né? Nesses pacientes frágeis que têm quedas, quantas vezes esse paciente precisa cair no ano para você considerar suspender a anticoagulação, né? E aí a gente tem um trabalho bem desenhado nesse contexto com o Marevan, que mesmo o paciente usando o Marevan, ele precisava cair tipo 290 vezes no ano para você considerar que o risco dele ter uma queda e um sangramento fatal é maior do que o risco dele ter um AVC e ficar debilitado, tá? Para vocês terem um pouco essa noção. A Gabi depois achou um outro trabalho com a rivaroxabana, que vocês entenderam aí pelo desenho, que talvez não seja nem o anticoagulante mais seguro. E no contexto da rivaroxabana, esse número aumentava para 400 quedas no ano, entendeu? Então, para vocês entenderem um pouco essa seara, né, do quanto é comum na prática, às vezes, rotularem o paciente como frágil, sem usar nenhuma escala, nenhum critério, olhar para o shape dele, falar é frágil e não vou anticoagular porque esse paciente vai sangrar. E, na verdade, esse paciente é o que mais se beneficia, geralmente, de anticoagular, porque justamente por ele ser tão frágil que ele tem o risco de, talvez pela idade, pelas comorbidades, de ter um evento embólico, entendeu? E aí, nesse contexto, o Frail, quando saiu há 3 anos atrás, se não me engano, o desenho dele era um desenho assim que chamava muito a nossa atenção, mas o resultado acabou nos surpreendendo. Mas a gente tem muita crítica a fazer para o Freire também. Aí vem a minha parte fácil de ser médico no dia seguinte, né? Mas, por exemplo, foi um trabalho com, acho que 1.200 pacientes, onde teve 100 eventos e ele foi truncado. O que é truncado? É aquilo que a gente fala para vocês. Um trabalho que é interrompido precocemente. Quando o trabalho é interrompido precocemente, ele pode puxar muito para o lado negativo ou não mostrar todo o benefício, né? E qual que é a grande crítica nesse contexto? Ele teve 100 eventos. E
quando você olha esses eventos, 80 eram sangramentos menores, sangramento de pele, sangramento de mucosa, sangramento urogenital. Quando você pega evento grande, o Frail teve 29 AVC só, contra 201 no Combine. Então, assim, por mais que tenha sido um estudo muito bem desenhado, que usou a GFI, né, aquela escala de fragilidade de idoso, né, foi um trial que a gente considera pequeno, que foi interrompido precoce, então é underpower, e por ter tido um resultado tão negativo, ele praticamente selou uma conduta. Quando você pega a diretriz do ano passado de fibrilação atrial, ele coloca como classe 3, você não deve trocar, aliás, classe 2B, você não deve trocar uma varfarina que está bem por um DOAC, entendeu? É lógico que quando a gente analisa esse Combine AF de hoje, ele é uma análise de uma outra análise, né? Ele pega, lógico, os 4 maiores trials, vocês viram 70 mil pacientes, né? Mas não foi um desenho estruturado para isso, né? Que a gente consegue tirar aí de conclusão mais uma vez, acho que a gente já comentou, né, Nath, num outro trabalho, é que, mais uma vez, parece que a rivaroxabana é um anticoagulante com maior potencial de sangramento, principalmente gastrointestinal. E aí a pixabana e a edoxabana parecem induzir menos sangramentos, né? Mas, de certa forma, o que a gente pode tirar de conclusão, pelo menos o que eu vejo de conclusão desses 2 trabalhos? Se o paciente está muito bem obrigado com Marevan, não tem desejo de mudar, talvez não, para todo mundo, não é algo que você deva propor essa troca, entendeu? Se o paciente tem o desejo de mudar, ou se eventualmente ele teve um sangramento cerebral, eu acho que essa troca ela pode ser considerada. Eu acho que essa indicação 2B, ela está muito supervalorizada com base de apenas um trabalho pequeno que foi truncado, entendeu? E aí, se a gente cogitar fazer essa troca, parece que a melhor escolha seria você usar a pixabana ou a edoxabana, assumindo um pouco a questão aí de aumento de sangramento, principalmente trato gastrointestinal, mas tenha menos que a rivaroxabana, a gente acaba tendo um pouco. Então, assim, acho que é algo que a gente tem que colocar no radar. É lógico que quando você opta por ficar com o Marevan, você está assumindo um risco maior, principalmente de sangramento cerebral, né? Então, nem para ninguém, nem para todo mundo, mas como o Henrique falou, eu acho que é algo que tem que ser individualizado. Não sei o que a Nath concluiu aí. Oi, desculpa, meu som aqui vazou. Sobre o anticoagulante, eu vou só abrir minha câmera aqui para a gente conversar, que eu tenho algumas considerações que eu acho que é pertinente para a vida real, né? Dessa escolha da anticoagulação, eu uso um score de fragilidade que eu acho mais prático, que é o Frail Score. Eu acho que é interessante você usar um score e escolher para falar de seu, porque tem mais de 25 scores de fragilidade na geriatria. E acaba que tem uns que têm alguns detalhes mais técnicos, outros que têm detalhes mais práticos. Então, eu adotei esse como por praticidade, porque a gente está ali no dia a dia. Aí, baseado nisso, eu vou para a escolha dos anticoagulantes, né? Aí você falou todo do viés da rivaroxabana, da questão do trato gastrointestinal, de parece dar mais sangramento mesmo. E aí vem a questão do idoso frágil, aí eu fico muito predisposta a dar o edoxabana. Porém, eu acho que eu tive uma experiência que, acho que você até viu o paciente também lá no Santa Rosa. Era um senhor que não tinha critérios de fragilidade, mas ele era pré-frágil, digamos assim, né? Mas dentro desse contexto, eu não perguntei uma coisa que hoje eu já começo a adotar, que são alguns comportamentos de risco. O cara, ele, sei lá, anda de moto, ele, sabe? E esse paciente, ele tinha uma fibrilação atrial, ele estava muito bem, e aí eu nunca soube que ele andava de moto, nunca imaginava que ele andava de moto assim, sabe? A filha até é médica e tal.
E aí ele fez um trauma torácico, assim, gigante, e hemotórax, aquele caos, cirurgia torácica. E aí a questão do reversor, né, entrou no contexto aí, né? De fato, era uma coisa que eu não vislumbrava como, um paciente às vezes tem um comportamento de risco, qual que eu vou escolher, né? Eu acho interessante a gente optar por algum que tenha reversor nesse contexto que o paciente precisa, né, que tenha esse comportamento de risco, assim, a moto, ele faz um esporte aí de um impacto que talvez possa gerar um acidente, enfim. É uma consideração, eu queria saber o que que você faz, o que que você acha disso, se é uma coisa que você leva em consideração também. No paciente frágil, a gente acaba ficando muito restrito, né, nessa evidência, mas, assim, considerando o paciente geral, acho que eu já comentei algumas vezes com o pessoal. Num paciente que eu assumo que ele tem um risco maior de sangramento, mas o benefício líquido para mim ainda é interessante, a anticoagulação, e é lógico assim, se eu tenho 2 pacientes nesse cenário, é muito. Mas a minha sugestão, né, é sempre considerar a bigatrana, apesar de eu achar ela a pior dos anticoagulantes, e talvez até sangre mais cabeça, ela pode sair na diálise, né? Então, assim, por mais que a gente tenha o reversor dela no mercado, esqueci o nome lá do anticorpo antimonoclonal, assim que a ampola custa R$18.000. A única vez que eu propus usar no hospital, no hospital particular, né, ele estava vencido e a gente não conseguiu usar, entendeu? A gente está aprovado na Anvisa desde o ano passado o Andexanet Alpha, que é um reversor, principalmente da Apixabana, né? Mas daria para ser usado a Apixabana é da Rivaroxabana, mas daria para ser usado na Edoxabana também. Só que tem uma questão de compliance aí, de erro de custo, que era uma medicação que custa 10 vezes mais e lançaram na Anvisa com preço 10 vezes menor. E aí a empresa responsável por ela acabou não soltando até hoje no mercado. Mas ainda assim estamos falando de um custo de R$90.000, caso ela consiga reverter essa questão de custo. Então, assim, nesse contexto de um paciente que talvez tenha um risco maior de sangramento, eu consideraria a dabigatrana. Pensando num paciente muito frágil, que eventualmente, não o caso do seu paciente, né, porque acabou sendo um trauma, mas aí é o contexto que eu acho que tem que lembrar disso, mas acontece com frequência paciente interna, por sangramento gastrointestinal, a gente, é um sangramento ali de jejum do intestino delgado, né, que a gente não consegue controlar foco, às vezes é uma displasia, algo nesse contexto, e aí é que a gente tem que lembrar do fechamento de apêndice atrial, né, seria o contexto que talvez ele seria melhor indicado essa terapia, né, se é num paciente que tem um sangramento incontrolável de gastrointestinal. É uma outra coisa a Sim, ser pensada. verdade. O fechamento do apêndice atrial é uma boa pedida para alguns casos, assim, que a gente não tem o que fazer, né? Felizmente é algo que a gente ainda não tem no SUS, né, mas no convênio que a gente já fechou alguns. Bacana. Alguém tem alguma dúvida? A gente quer fazer alguma pergunta? Eu tô de boa. Então tá bom. Henrique, parabéns e obrigado pela disponibilidade mesmo nas suas férias, cara. Vai aproveitar suas férias agora. Nath, mais uma Nada, tem vez. uma apresentação na terça, ou a segunda, talvez. Então, Obrigado pela então tá. parceria, gente. Boa sexta-feira, bom final de semana a todos. Na semana que vem a Gabi vai fazer um highlights aí do ESC pra gente. Tá. Socorro. Então tá. Tchau, tchau, viu?